Gente, estávamos falando no bloco anterior do princípio da prioridade absoluta que está lá previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. No parágrafo único desse artigo 4º, o Estatuto ele trouxe uma dimensão do que seria essa prioridade absoluta, do que compreenderia essa prioridade absoluta. Agora, cuidado, porque essas quatro alíneas não representam uma compreensão taxativa com relação à amplitude, à dimensão da prioridade absoluta. Perceba que a prioridade absoluta é um princípio, então ele deve ser aplicado na interpretação das normas, ok? Então, sendo um princípio que deve ser aplicado numa hermenêutica, ele não se resume a exclusivamente esses 4 pontos, essas 4 alíneas. Mas o Estatuto quis dar um destaque a essas 4 dimensões de proteção a essa prioridade. Em que momento devemos compreender que é realmente uma prioridade absoluta? O parágrafo único, ele destaca, joga aí na tela, Guilherme, na primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Perceba que o Estatuto, ele fala em quaisquer circunstâncias, não é somente quando a criança e o adolescente estiver com seu direito violado ou uma ameaça de violação a esse direito. Então, em qualquer circunstância, deve-se ter prioridade absoluta para a proteção e o socorro dessa criança e desse adolescente. Exemplo, quando está no naufrágio, dá prioridade à criança e adolescente na proteção, no socorro a ela. Então, numa catástrofe, prioridade de proteção a essa criança e esse adolescente. Mas também qualquer outra circunstância que advier. Então, não sei lá, numa escola pública, então o município está na dúvida se vai investir mais no ensino para adultos, no EJA, né, que a gente chama, no ensino para jovens e adultos, ou vai priorizar a criança e adolescente na creche ou no ensino fundamental. Então, se o município tiver nessa dúvida se vai investir para o adulto no ensino para o adulto ou se vai investir para a criança e adolescente, ele deve investir para a criança e o adolescente. Veja que ele não está aí falando de uma violação de direito, não está com o direito ameaçado, é uma escolha de investimento, ainda vai se investir o dinheiro público. Então, nessa dimensão de proteção, deve-se dar prioridade à criança e ao adolescente. E também no socorro, deve-se dar prioridade à criança e ao adolescente. Com relação ao atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, também deve-se dar um atendimento prioritário à criança e ao adolescente. Veja que ele não fala somente nos serviços públicos, também é de relevância pública, ou seja, um serviço que pode até ter sido alvo de concessão ou de uma permissão de exploração pelo setor privado. Então, veja que não é um serviço 100% público, é de relevância pública. Então, deve-se dar prioridade ao atendimento da criança e adolescente, mesmo num serviço que tenha sido alvo de concessão pública, ok? Então, vamos imaginar que no Brasil, no futuro, sei lá, se mude a compreensão e as escolas públicas deixem de existir e comece a haver somente escola privada. Então, nesse caso, mesmo assim, a escola, como é um ensino de relevância pública, um direito de relevância pública, então deve-se dar prioridade à criança e ao adolescente, ok? Então,
é uma coisa que tem se invertido a lógica no Brasil, né? O investimento na educação no Brasil não é, infelizmente, no ensino fundamental, foi no ensino superior. Perceba que as nossas universidades federais têm um nível de excelência top, né? Já o ensino fundamental e médio no Brasil é ainda bastante precário, né? Ou seja, houve uma inversão da lógica no Brasil. Ao invés de se investir na base, se investiu no topo, né? Então, isso, no meu entendimento, é um grande equívoco da gestão pública no Brasil. Mas, enfim, o Estatuto, ele, inclusive, eu acho que isso é uma violação direta ao Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ele fala também na linha C, preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Cuidado, que não é somente na execução, é também na formulação. É nos dois. O ECA, ele se preocupou na formulação e na execução da política pública, não somente num ou no outro, ok? É nos dois. Então, quando o município vai elaborar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, LDO, a LOA, tem que estar essas políticas públicas previstas na LDO, na PPA e na LOA, ok? Nessa formulação dessa política pública prevista no PPA, LDO e na LOA, tem que estar como prioridade, ok? E quando for executar, se o município, o estado ou a União tiver na dúvida entre investir numa área, vamos lá, sei lá, ele só tem R$1 milhão e tem duas necessidades. Eu tenho a necessidade de construir um hospital para a mulher e eu tenho a necessidade de investir na área da criança. Onde é que eu tenho que investir prioritariamente? Tem que investir prioritariamente na área da criança. É isso que diz o Estatuto da Criança e Adolescente. A não ser que esse hospital do idoso, hospital da mulher, hospital de traumas, ele também atenda a criança e adolescente, ok? Beleza? Mas a prioridade na formulação e execução, segundo o Estatuto, é para a criança e para o adolescente. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e adolescente. Veja que os recursos públicos, também o dinheiro, ele tem que ser priorizado para a área da infância e a juventude, ok? Interessante que aqui o Estatuto, ele fala inclusive de juventude, que hoje a gente tem um Estatuto da Juventude que entende que juventude é a pessoa entre 15 e 29 anos, ok? Beleza? Cuidado, porque o STF, ele entendeu, inclusive aplicando esse princípio da prioridade absoluta, ele entendeu que não cabe ao gestor público, seja na área do Estado, da União ou do município, ele aplicar o princípio da reserva do possível, ok? Que é muito utilizado pelos procuradores do município e do Estado em suas defesas. Exemplo, vai negar assistência à saúde para uma criança e um adolescente. Ele diz que, pelo princípio da reserva do possível, não tem condições para pagar um procedimento de alto custo para aquela criança, para aquele adolescente, senão vai colocar em risco toda a saúde pública do município ou do Estado ou da União. Isso não se aplica quando você fala de criança e adolescente. Os tribunais já não têm aplicado esse princípio da reserva do possível na área da saúde, né? Porque entende que deve se proteger a um entendimento majoritário lá vai eu com esse entendimento de majoritário, mas, enfim, é porque minha sina de advogado, né? Mas boa parte da jurisprudência do STJ e do STF
tem esse entendimento garantindo o direito do cidadão de ter um tratamento médico ou ter acesso ao medicamento quando se comprove que se ele não tiver aquele acesso àquele medicamento, ele possa vir a óbito ou tenha sérios problemas na sua saúde. Então, se já na área da saúde os tribunais vêm entendendo no sentido de se garantir o serviço para aquela pessoa, na área da criança, então, é prioridade absoluta. Aí é que não cabe mesmo esse princípio da reserva do possível. Então, se você for fazer a prova de procurador e no seu edital caia o Estatuto da Criança e Adolescente, cuidado com isso, viu? Porque o STF ele entende que não cabe o princípio da reserva do possível, beleza? Por conta do princípio da prioridade absoluta, que é inclusive advindo de norma internacional, beleza? Outro princípio importante é da proteção integral. Esse princípio está no artigo 1º, está logo em destaque, porque ele traz uma mudança de paradigma, como a gente falou no bloco anterior. O Estatuto da Criança, ele traz principalmente uma mudança de paradigma. Enquanto o Código de Menores entendia que o Estado deveria se preocupar com a criança e adolescente somente quando ele tivesse em situação de vulnerabilidade ou ele estivesse em conflito com a lei, o ECA ele veio trazer uma outra perspectiva. O ECA ele veio trazer uma perspectiva que a criança e o adolescente deve ser enxergado pelo Estado como sendo um sujeito de direito. Então, a partir disso, todas as dimensões na área do lazer, da cultura, do esporte, da educação, da saúde, tudo isso deve ser alvo de proteção pela família, pela sociedade e pelo Estado, ok? Então, essa proteção integral traz uma nova dinâmica em que as políticas públicas, todas elas, devem ser ofertadas para essa criança ou adolescente. Então, o Estatuto, ele traz diversos aspectos de aplicação dessa proteção integral. Exemplo, com relação à sobrevivência. Uma dimensão de sobrevivência é quando o Estatuto ele fala que para a criança ou adolescente deve ser protegido o seu direito à vida, o direito à saúde, à alimentação. Isso é uma perspectiva de sobrevivência, uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e integral. Quando o Estatuto fala do direito à educação, do direito à saúde, à saúde não, direito à educação, à cultura, ao lazer, à profissionalização, isso dentro do desenvolvimento pessoal e integral dessa criança, né? De ela não contra ela não ser imposto um trabalho indigno, né? Um trabalho para uma criança, porque o Estatuto ele diz, a criança não pode trabalhar, só pode trabalhar numa perspectiva de profissionalização, não de trabalho, os maiores de 14 anos, numa perspectiva de profissionalização. Então, não é qualquer trabalho que pode ser aplicado a um adolescente. Então, o adolescente não pode ser contratado no serviço, por exemplo, de gari, de capinagem, isso não pode ser feito. Um trabalho que seja exaustivo na roça, isso não pode ser feito, porque isso é considerado trabalho infantil e é vedado. Para vocês terem uma ideia, a OIT, ela entende que não deve ser aplicado qualquer tipo de trabalho ao menor de 18 anos. Então, perceba que, inclusive, as normas internacionais, elas têm uma aplicação, inclusive, mais rígida. E o Estatuto incorporou algumas dimensões dessas normas internacionais, inclusive da OIT. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, foi criada em 1914, no pós-Primeira Guerra Mundial, a convenção, agora me falhou a memória, o nome da convenção que criou a OIT. Mas foi em 1914, dentro dessa ideia de proteger o trabalho, os trabalhadores, na verdade, em todas as suas dimensões, principalmente a criança e o adolescente.
Então, outro aspecto de proteção integral é em relação ao respeito à integridade física, psíquica e moral. Quando o Estatuto traz o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. Essa perspectiva da convivência familiar e comunitária é, inclusive, inovadora do Estatuto, porque traz essa dimensão que a criança e o adolescente tem esse direito de conviver com a sua família e de conviver em sociedade. Então, conviver com sua família é muito importante, principalmente para você que vai fazer prova de juiz. Fique atento a isso. Uma medida de retirada da criança do seio familiar, ela deve ser excepcional. A regra é que a criança deva viver com a sua família. Então, colocar numa família substituta, isso deve ser uma medida excepcional. Colocar essa criança, numa casa de acolhimento, isso deve ser uma medida excepcional. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, na prática, muitos juízes utilizam como medida inicial o acolhimento institucional de crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Isso é uma interpretação equivocada que está ainda com um resquício do Código de Menores, ok? Então, retirar a criança do seio familiar, isso deve ser uma exceção. Por que deve ser uma exceção? Porque as casas de acolhimento, elas não ofertam um ambiente de amor, de carinho, suficiente para proteger essa criança e esse adolescente, proteger o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Então, deve ser uma exceção. Eu atuo na área da infância, né? Eu já fui presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vice-presidente do Conselho, estou atualmente como conselheiro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e como vice-presidente do Conselho de Ética e Disciplina no Conselho Tutelar. Então, eu tenho visto que muitos juízes, infelizmente, utilizam essas medidas de retirar a criança do seu familiar por qualquer coisa. Porque o pai está negligenciando a educação. Ao invés de dar uma gradação na aplicação da medida, muitos juízes já colocam em acolhimento institucional. Não é por aí. Encontra uma criança em situação de rua, coloca em acolhimento institucional. Não é por aí. Encontrou a criança em situação de rua, vai tentar encontrar os pais, né? E vai buscar encontrar os pais. Se não encontrar os pais, aí sim coloca no acolhimento institucional. Mas não fazer isso como medida imediata. Isso é só para vocês terem uma dimensão de como é importante a gente trazer a prática para vocês visualizarem como que esses artigos se aplicam e a importância deles. Para vocês não enxergarem ele como uma letra morta. Não, o Estatuto ele é importantíssimo na prática, inclusive para uma nova prática de proteção à infância por meio de promotores, defensores públicos, magistrados, advogados, ok? Então, o respeito à integridade física, psíquica e moral é uma dimensão dessa proteção integral que está previsto lá no artigo 1º. Outro princípio da brevidade e da excepcionalidade. Gente, quando fosse aplicar uma medida de privação de liberdade, ou seja, uma medida socioeducativa, essa criança e esse adolescente tem que ter essa medida aplicada de forma, primeiro, excepcional e segundo, breve. Então, é por isso que o Estatuto ele diz que de 6 em 6 meses vai ser reavaliada por equipe técnica a aplicação dessa medida socioeducativa de internação. Por quê? Porque isso respeita ao princípio da brevidade. E qual é a dimensão dessa excepcionalidade? Quando o Estatuto ele traz nas medidas socioeducativas uma gradação. Então, primeiro uma advertência e, por último, uma medida socioeducativa de internação. Então, pode colocar numa medida de meio aberto, pode se aplicar essa advertência. Então, pode se aplicar a prestação de serviço à comunidade, né? Então, excepcionalmente se aplica essa medida de internação, ok?
encontra-se em trâmite no Congresso Nacional várias formas de redução da maioridade penal. Tanto numa forma de colocar uma emenda à Constituição, alterando o texto constitucional para tirar a inimputabilidade dos menores de 18 anos, como também encontra-se em trâmite mudanças do ECA para se alargar o prazo de 3 anos, que é a medida de internação, prazo máximo, né? Fiquem atentos, porque hoje a gente está gravando a aula, ainda não passou isso no Congresso Nacional, ok? Se vier a ser alterado no Congresso Nacional, eu espero que não, mas se vier a ser alterado, a gente faz novas aulas corrigindo esse conteúdo que a gente está falando aqui. O direito é muito dinâmico, né? E vocês fiquem atentos às notícias de jornal, beleza? Hoje não houve alteração ainda. Então, ó, esse princípio da brevidade e da excepcionalidade, ele está lá previsto no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5º da nossa Constituição Federal. Então, é um princípio com referência constitucional, daí a sua importância da sua aplicabilidade, ok? Outro princípio, do interesse superior da criança e do adolescente. Então, o que é que acontece? A criança e o adolescente ela é encarada pelo ECA de uma forma inovadora, ou seja, ela é encarada como um sujeito de direito, diferente de como o Código de Menores enxergava. O Código de Menores, ele não enxergava a criança e o adolescente como um sujeito de direito, mas e sim como um problema, como um indivíduo problema, principalmente porque o foco era nessa criança em situação de rua, nessa criança em situação de mendicância e nessa criança que cometeu algum ato infracional. Mas aqui o ECA não. O ECA, ele traz a criança como um sujeito de direito, então deve ser respeitado em qualquer situação, não somente quando ela está numa situação de violência, de ameaça ao seu direito ou de vulnerabilidade, beleza? Então, esse princípio do interesse superior da criança deve prevalecer, inclusive, numa ação de guarda, numa ação em que o pai e a mãe brigam pela guarda da criança e do adolescente. Então, qual é o interesse maior da criança? Vai se ficar com a mãe ou ficar com o pai, vai se proteger o interesse da criança ou não? Então, num processo desse, você não pergunta, isso é melhor para o pai ou isso é melhor para a mãe? Não, você pergunta, isso é melhor para a criança? Então, estar com o pai ou estar com a mãe é melhor para a criança ou para esse adolescente? É essa a pergunta que deve ser feita e não, isso atende ao interesse do pai ou isso atende ao interesse da mãe? Não. Então, o pai e a mãe têm mais condições psicológicas, afetivas, principalmente psicológica e afetiva, de cuidar dessa criança ou esse adolescente. Se a resposta for sim, então deve ficar com o pai ou com a mãe, ok? Lembrando a dimensão de que o poder familiar não é exercido mais somente pelo pai. É por isso que, inclusive, se mudou no Estatuto da Criança e Adolescente a terminologia. Antes o termo era pátrio poder. E esse pátrio poder dá uma dimensão equivocada, machista, né? Do paternalismo, da dimensão em que o homem é o patriarca da família, o homem é quem cuida da família, o homem é quem coloca um dinheiro e quem tem essa preocupação e enfim, tem esse direito maior, né? E com a mudança do Código Civil, com a Constituição Federal, com toda essa nova inteligência acerca da sociedade brasileira, esse termo pátrio poder ele entrou em desuso. E hoje a expressão que se utiliza é poder familiar, ou seja, esse poder familiar que pode ser exercido pelo pai ou pela mãe, ele deve atender a um interesse superior da criança, ok? Então, num processo de guarda, o poder familiar vai ser dado a quem garantir o maior interesse dessa criança ou dessa adolescente, ok? Beleza?
O artigo 100, inciso 4º do ECA, quando ele fala da aplicação de medidas de proteção, a intervenção deve atender prioritariamente, essas medidas de proteção deve atender prioritariamente aos interesses da criança e do adolescente. Então, quando você vai aplicar uma medida de proteção, essa medida de proteção, por exemplo, uma criança é encontrada em situação de rua, vamos se aplicar a medida de proteção, que é retornar a criança ao seio familiar, ou então é encontrada a criança sem estar indo para a escola. O que é que atende o maior interesse da criança? É ela ir para a escola? Então, deve-se obrigar que os pais matriculem na escola, ou então que o município ou o Estado garanta a vaga. Veja a dupla dimensão. Não é só a responsabilização dos pais de matricular, mas o município e o Estado devem garantir a vaga, né, no espaço público. Inclusive, quem entra com ação judicial, os tribunais têm uma tendência a dar ganho de causa, né? Os nossos tribunais têm uma tendência a obrigar, inclusive com a aplicação de multa diária para o Estado ou município que não respeitar esse dever constitucional do direito à educação dessa criança e desse adolescente. Então, essas medidas de proteção, obrigar a criança a ir para a escola, obrigar a criança a voltar ao seu familiar, ela deve atender esse interesse superior da criança. Perceba que esses princípios, eles permeiam toda a interpretação do Estatuto. Em diversos casos concretos que você vai se deparar na sua vida profissional, você tem que ter em mente esses princípios. Se atende ao interesse da criança ou adolescente ou não, ok? Outro princípio, da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Esse artigo está lá previsto no artigo 6º do ECA, e está dentro da ideia de que a criança e o adolescente está em processo de formação, está em processo de transformação psíquica e física. Dentro dessa dimensão, não podemos aplicar para a criança e o adolescente a mesma responsabilização do que um adulto. Aí, novamente, a gente volta à ideia da redução da maioridade penal. Uma coisa é você responsabilizar, como o ECA traz. O ECA traz responsabilização a partir dos 12 anos, mas é uma responsabilização diferenciada, por isso que não se aplica o Código Penal, porque a responsabilização ela é distinta porque se compreende que o desenvolvimento da criança e adolescente é distinto do desenvolvimento do adulto, né? Então, por mais que muito adolescente já tenha já tenha filho, já tenha, inclusive, o direito de votar aos 16 anos, mas fiquem atentos que a própria legislação eleitoral percebeu que a criança e o adolescente, na verdade, o adolescente ainda é um sujeito em desenvolvimento, ao ponto que dois elementos a gente deve levar em consideração. O adolescente não é obrigado a votar como todos os adultos são obrigados, né? Os adultos no Brasil são obrigados a votar. Os adolescentes não são obrigados a votar. Outra perspectiva é que o adolescente não pode ser votado. Não pode ser o adolescente, não pode concorrer à vaga de vereador, como é possível para um adulto, né? Então, isso traz uma dimensão de que o adolescente ainda é um indivíduo em desenvolvimento, ok? Isso é uma perspectiva internacional, gente. Para vocês terem uma ideia, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, quando ele vai trazer a responsabilização pelas práticas de crimes de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão ou crime de genocídio, ele diz que o Estatuto de Roma, que criou o TPI, ele diz que não se aplica aos menores de 18 anos. Então, se um adolescente de 17 anos cometer um crime de genocídio, ele não vai ser processado e julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, veja que isso é uma compreensão internacional. A maioria dos países tem essa aplicação
diferenciada da lei penal em relação às crianças e adolescentes com relação aos adultos, ok? Então, por conta dessa dimensão, da condição peculiar de um sujeito, de um indivíduo em desenvolvimento. Para a gente fechar esse bloco, o princípio da participação popular, que está lá previsto na nossa Constituição Federal, artigo 227, parágrafo 3º e 7º, combinado com o artigo 204, inciso 2º, em que é garantida à criança e adolescente a participação na formulação das políticas públicas e no controle das ações vinculadas à infância e adolescente. Exemplo, nas conferências de direito da criança e adolescente, é garantido a participação dessas crianças e adolescentes quando for formulado essas políticas públicas. Então, o que é uma conferência? É um espaço em que, de tempos em tempos, a sociedade civil e o Estado, o município e a União, né? O Estado no sentido lato, eles se juntam para construir as políticas públicas para diversas áreas, inclusive para a área da infância. Então, quando vai se discutir na área da infância, nessa conferência da criança, tem que se garantir a participação da criança, tem que se ouvir a criança. Não tem como se garantir uma política pública para um indivíduo sem ouvir esse indivíduo. Não tem como se garantir uma política pública para a mulher sem ouvir a mulher. Não tem como se garantir uma política pública para o idoso sem ouvir o idoso. Não tem como se garantir uma política pública para a pessoa com deficiência sem ouvir a pessoa com deficiência. Então, tem que se ouvir esses sujeitos de direito. Então, dentro dessa dimensão é que traz esse princípio da participação popular dessa criança e adolescente previsto na nossa Constituição Federal. No próximo bloco, a gente continua.